Hey guys, aqui é a Bi E aqui é a Gi. e nós somos as gêmeas do inglês. Teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. E gente, antes de mais nada, porque depois você vai esquecer, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e já curte esse vídeo, porque ajuda bastante a gente a divulgar pra mais pessoas, né? Com certeza, a gente tá numa meta audaciosa de 50 mil inscritos, então já compartilha com todo mundo pra ajudar a gente. Bom, e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso quadro Descomplicando a Gramática. Aqui a gente te ajuda a simplificar aquelas questões de gramática que dão nó na cabeça dos alunos. E olha, na aula de hoje a gente vai falar sobre o Past Perfect Continuous em inglês. Ele é um dos 4 tempos verbais que a gente usa para falar sobre algo que aconteceu no passado em inglês. O Past Perfect Continuous, que também é conhecido como Past Perfect Progressive, ele é usado para falar sobre uma ação que começou no passado, continuou no passado e também terminou em um certo período do passado. Por exemplo, como você falaria que estava trabalhando em uma empresa por 10 anos antes de ser promovido em inglês? Poderia falar da seguinte maneira, usando Past Perfect Continuous. I had been working at the company for 10 years when I got promoted. Eu estava trabalhando na empresa há 10 anos quando eu fui promovido. Você percebeu como nessa frase o foco é mostrar que o sujeito trabalhou na empresa, ou seja, ele completou esse período de 10 anos, ele começou e terminou antes de ser promovido? Bom, pra gente montar frases usando Past Perfect Continuous em inglês, a gente usa essa seguinte estrutura. O sujeito mais had been mais um verbo terminado em ing. E pra negativa, é só a gente colocar um not entre os auxiliares had e o been. Então, sujeito mais had not been mais o verbo terminado em ing. I had not been working at the company for 10 years when I got promoted. Eu não estava trabalhando na empresa há 10 anos quando eu fui promovido. E para fazer perguntas, a gente troca o sujeito de lugar com o verbo auxiliar, had. Então fica assim, had mais sujeito mais been mais verbo terminado em ing. Had I been working at the company for 10 years when I got promoted? Eu estava trabalhando na empresa há 10 anos quando eu fui promovido. Como se você não soubesse, né, o que aconteceu na sua vida. Você faz uma pergunta assim. Beleza, teacher, eu entendi. Mas em quais situações que eu vou usar esse tempo verbal? E, gente, basicamente você vai usar o Past Perfect Continuous em 2 situações. Porque ele não é super popular. Mas em 2 situações você sempre vai usar, ou pelo menos vai usar muito. Primeira situação, para falar sobre a duração de algo no passado. Quando a gente quer falar que algo no passado durou 5 minutos, 3 semanas, 1 ano, etc., é bem comum a gente usar o Past Perfect Continuous. Por esse motivo, é bem comum ver as palavras when, for, since, before em frases no Past Perfect Continuous, porque elas enfatizam a duração de tempo de uma ação. Vamos ver alguns exemplos para ficar tudo mais claro. We had been cooking for an hour when mom arrived in the kitchen. Nós estávamos cozinhando há 1 hora quando a mãe chegou na cozinha. Had they been waiting for a long time before we arrived? Eles estavam esperando há muito tempo antes da gente chegar, antes de chegarmos. The dog had not been feeling well since yesterday, so I took it to the vet. O cachorro não estava se sentindo bem desde ontem, então eu o levei ao veterinário. Então, a segunda situação em que você usa esse tempo verbal é para falar sobre a causa de alguma coisa no passado. Então, a gente usa o Past Perfect Progressive ou Continuous para querer mostrar a causa e o efeito de algum acontecimento. Por exemplo, he felt tired because he had not been sleeping well. Ele se sentiu cansado porque ele não vinha dormindo bem. Você percebeu que nesse exemplo a gente usou Past Perfect Continuous para mostrar a causa do cansaço do sujeito? Então ele está cansado porque ele não estava dormindo muito bem. Vamos ver mais alguns exemplos para ficar bem claro. They were exhausted because they had been walking all day. Então eles estavam exaustos porque eles estavam andando o dia todo. Had she been drinking a lot before she passed out? Ela estava bebendo muito antes de desmaiar? Agora, gente, uma dica final super importante. Muita gente vai ficar em dúvida e vai ficar pensando, teachers, quando é que a gente tem que usar o Past Continuous e o Past Perfect Continuous? Como é que eu sei quando usar cada um? E a gente vai explicar a diferença. Se a gente não indicar uma duração específica de tempo na frase, como 10 minutos, 3 horas, etc., muitos falantes do inglês vão optar por usar o Past Continuous em vez do Past Perfect Continuous. Fica alerta, fica bem atento, porque quando a gente muda o tempo verbal, a gente também muda o sentido da frase. Enquanto o Past Continuous a gente usa para falar sobre alguma ação que estava acontecendo e foi interrompida no passado, o Past Perfect Continuous ele enfatiza muito mais a duração de tempo, ou seja, o tempo que se durou lá no passado. Então olha só esse exemplo.
Essa frase que a gente vai falar agora tá no past continuous, tá bom? Sarah was tired because she was exercising so hard. Então a Sarah, ela tava cansada porque ela tava se exercitando muito. Você percebeu que essa frase enfatiza que a Sarah estava cansada porque ela estava se exercitando até o momento presente, beleza? Foi essa ideia que transmitiu. Agora vamos ver como essa frase seria escrita no Past Perfect Continuous. A semelhança é grande e a tradução para o português não ajuda muito, mas note como existe uma pequena diferença. Sarah was tired because she had been exercising so hard. Então a Sarah estava cansada porque ela vinha se exercitando muito. Essa sentença está enfatizando que a Sarah, ela estava cansada porque ela estava se exercitando há algum tempo. Era algo que ela vinha fazendo, ou seja, tem esse sentido implícito de duração de algo. Por isso a gente usou o Past Perfect Continuous. Pronto, agora você vai entender de uma vez por todas quando usar um, quando usar outro, em que contextos usar o Past Perfect Continuous. Isso aqui é um conteúdo bem avançado, então ó, tá preparado para construir frases avançadas em inglês. E se esse vídeo foi mais complicado para você, ou até mesmo se você gostou muito e adora aprender mais tempos verbais de forma descomplicada, a gente tem uma playlist inteira sobre isso, com vídeos que vão ao ar todas as quartas-feiras. Então entra no canal, se inscreve, maratona a playlist com todos os tempos verbais para você sair manjando muito de inglês. Não deixa de curtir, comentar, com certeza, se inscrever no canal de novo se você ainda não é inscrito. E se você quer acompanhar a gente todos os dias pelos stories, também segue a gente lá no Instagram, @gêmeasdoinglês, e a gente se vê no próximo vídeo. Take care! Take care!